Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um motorista estacionou seu carro no sol e ele estava inicialmente numa temperatura de 25 graus Celsius e depois de um certo tempo a temperatura atingida foi de 35 graus Celsius. Ele deixou o carro totalmente fechado e o exercício quer que a gente determine a variação percentual da pressão considerando o ar dentro do carro como sendo um gás perfeito. Então, pessoal, para a gente chegar nessa relação que o exercício está pedindo, nós teríamos que lembrar da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde nós temos aqui a relação entre as variáveis de estado de um gás ideal, pressão, volume e temperatura. No caso aqui, como nós temos uma transformação acontecendo, né? O gás, o ar dentro do carro está saindo da temperatura 25 e indo para 35, nós podemos aqui, olhando para a equação de Clapeyron, isolar a constante universal dos gases, ficaria PV sobre NT, e considerar que essa razão é sempre constante, independente do que aconteça com a temperatura, com o volume, o número de mols. Então, se nós temos o gás no estado inicial e no estado final, nós podemos dizer que a pressão no início vezes o volume no início sobre o número de mols no início pela temperatura no início é igual a pressão final, volume final, número de mols final vezes a temperatura final. Essas razões significam, essas duas razões vão dar o mesmo resultado, que seria a constante universal dos gases. Então, primeiramente, ele fala que que o carro está completamente fechado. Então, isso significa que o número de mols não vai sofrer uma alteração, não vai ter vazamento e nem acréscimo de gás, de ar dentro do carro. A pressão, a gente quer encontrar uma relação entre as duas pressões e o volume do carro, o volume da estrutura do carro não vai sofrer uma alteração devido a essa mudança de temperatura. Nós podemos considerar as paredes, as laterais, o teto do carro como estruturas indeformáveis, então não vai ocorrer uma expansão ali significativa a ponto de mudar o volume do gás, do ar ali dentro. Então o volume inicial e final são iguais. Então nós temos as temperaturas e queremos saber a relação entre as duas pressões. As temperaturas o exercício forneceu em Celsius, porém quando a gente trabalha com a equação de Clapeyron ou com essa igualdade das variáveis de estado, nós precisamos trabalhar sempre com as temperaturas em Kelvin. Nós teremos que somar aqui 273 em cada uma delas. Vai ficar aqui 298 Kelvin. Essas duas formulinhas elas só funcionam com a temperatura absoluta, que seria a temperatura em Kelvin. Aqui vai ficar 308 Kelvin. Então vai ficar 298 e aqui 308. Eu vou isolar a pressão final para a gente poder comparar com a inicial. Esse 308 eu vou passar multiplicando, fazendo uma multiplicação em cruz, vai ficar 308 sobre 298 vezes PI. Essa divisão, na hora que a gente faz essa divisão, vai dar um valor aproximado aqui de 1,033. Isso significa que a pressão final é 1,033 da pressão inicial. Então, pegando a relação que o exercício quer que a gente encontre, ele quer o ΔP sobre P. Então, nós temos a variação da pressão. A pressão final é 1,033 da pressão inicial, menos a pressão inicial. Então, ΔP é pressão final menos a inicial, dividido aqui pela pressão inicial, que seria esse P. A pressão
inicial. A gente vai ter a relação percentual. Nós estamos pegando a variação da pressão em relação à pressão que existia no início. Então, vai ficar 0,033 PI sobre P. Sobre PI. Podemos cancelar o PI em cima e embaixo. Então, para chegar nessa razão em porcentagem, nós teremos agora que multiplicar esse resultado por 100. Então, nós vamos ter aqui, andando duas casinhas com a vírgula, 3,3 aproximadamente, né? 3,3%. Essa é a variação percentual da pressão que ocorreu no interior do carro.